Eu acredito que vai ser fácil você abrir a sua Bíblia para podemos ler. Espírito da verdade. Todos que acharam, digam amém. Amém. Não acharam? O livro de Josué está aí, você pega Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Diz assim a palavra do Senhor: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde é andas. Pode descender aí, meus amados. Meus amados, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os amados irmãos. No último culto em 2023 para iniciar 2024. E quando chegamos no festivo como esse, momento muitas coisas passam em nossas mentes. E também passam vários propósitos, né, para que nós possamos iniciar 2024 de maneira distinta. E sabemos que não funciona assim. Ainda que você chega hoje, 365 dias para você passar, começar a analisar aquilo que você quer fazer no outro ano seguinte, aí você pensa logo no último dia, nas últimas horas, no último ano. Não tem como que existe um preparo para acontecer isso. O seu corpo tem que absorver os propósitos que você quer necessitar, por isso que na atravessão de 2024 já atravessamos pegando esse propósito. Mas é a nossa natureza, porque nós queremos algo diferente. Nós queremos algo que venha mudar em nossas vidas. E esse ano 2023 eu quero deixar, porque a gente, quando a gente recebe a cultura, a gente aponta um momento mais importante de nossas vidas. E uma das coisas que aconteceram em nossas vidas foi muita coisa, e lógico, esse ano foi um ano que também possamos focar, que nós demos palestra hoje, falando sobre crescimento financeiro. E Deus tem abrido a porta para nós nesse objetivo, aonde que nós estamos preparando, elaborando o e-book, que agora não é livro mais, agora é digital e-book, e o tema do nosso e-book é falando sobre Deus é meu sócio. Eu falo sobre prosperidade, à luz da Bíblia, de como crescer. Por que todo cristão, vários cristãos hoje que tem e não estão prosperando? Aí nós mostramos ali o objetivo. E lógico, eu quero voltar isso aqui nessa noite, porque uma das coisas que nós fazemos ou desejamos para o nosso próximo é aquele ano. Feliz ano novo, que Deus abençoe, dê saúde, paz e... Então, nós sabemos que saúde nós pedimos todos os dias. Quando você ora, você pede. Paz, porque você vive aquela batalha espiritual, nós pedimos o Senhor dar paz, paciência, não tinha paz. Com a prosperidade é poucas vezes você ora. Então eu quero falar sobre isso neste momento. De forma, sobre quatro coisas que Deus nos mostrou de como que você deve prosperar. De maneira resumida aqui, vou te mostrar. Mas são quatro coisas, sendo que duas ele falou que não é para você fazer. Engraçado, Deus manda fazer e duas coisas não manda fazer. Se você ler nesses quatro pontos, eu vou te falar para você. A Bíblia diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes. Então eu vou falar aqui, não tinha nada melhor. E veja bem que quando Deus chama os seus, ele já chama com um propósito. Nada na Bíblia foi feito sem propósito. Tudo foi feito com propósito. Quando Deus chamou Moisés, ele sabia que Moisés muito bem ia fazer o que tinha que fazer, salvo que se Moisés não quisesse, porque o livre-arbítrio era dele. Quando Deus levou Moisés e escolheu Josué para isso, ele já tinha projetado o que seria a vida de Josué. Esse camarada separado eu vou prosperar. Por causa do perfil dele, por causa do desempenho dele. Uma das coisas que eu quero lembrar para você que Josué tinha era ânimo e esforço. Você pode ver que foi um homem que batalhava junto com Moisés, segurava o cajado
por Moisés, ele tinha ânimo para enfrentar os seus inimigos. Josué era aquele perfil certo de prosperar o povo de Israel. Só que naquele momento, ele estava desanimado, porque ele tinha o Moisés como um espelho, como um pai, uma pessoa que tinha depositava toda a segurança. Então Deus tinha que manifestar de maneira diferente. Né? E ele começou a dialogar, né, dizendo que para não desanimar, e deu aquela objeto de ânimo para ele, porém, que quando chegou no versículo 9, aí nós vimos ali que o Josué já estava se acomodando no desânimo ou se acomodando naquele momento de apaziguação, ou posso dizer muito bem, de achar que já tinha acabado aquele momento, que Moisés partiu, então não tinha mais nada que fazer, então ele estava se acomodando e Deus teve que dar um jato de despertamento dele. E uma das coisas que acontece em nossas vidas, porque nós passamos por tantas tribulações na vida, né? Vamos colocar aqui, 2023 passou por tantas situações, tanta diversidade, que muitas vezes você acomoda-se diante da situação. Aí nessas horas não tem nada que possa mostrar para você que uma possibilidade ímpar para que você possa se safar ou sobressair diante da situação, porque você se acomodou. Então precisa de um despertamento, precisa de chacoalhar de Deus, e foi isso que Deus fez. Então Deus já não estava falando mais, Ele estava mandando ele falar: não te mandei eu, então esforça-te. E aí nós vamos ver quatro receitas que Deus deu para que você seja próspero, porém duas você tem que fazer, e duas você tem que evitar de fazer. A primeira, esforça-te. E quando falamos em esforçar, nós temos ambos exemplos na Bíblia de homens que esforçaram e alcançaram o êxito da tua vida. Por que não dizer, Abraão, né? Pega teu filho Isaac, 8 anos, e vai e mostra, eu ofereço meu holocausto uma das terras de Moisés, que te mostrarei. E Moisés e Abraão foi durante 3 dias de caminhada, esse homem foi, ele podia ter pensado em todas as coisas, de menos sacrificar seu filho, que o próprio Deus deu a ele. Ele foi, não duvidou da promessa de Deus, subiu ao monte, quando chegou para lá para oferecer seu filho esse sacrifício, o que aconteceu? E Deus surpreendeu ele, substituindo por um cordeiro, e ali a próprio Deus diz o seguinte: abençoarei grandissimamente. Todo o esforço do Senhor é em vão. O problema é que hoje o ser humano não entende, porque ele acha que se ele esforçar as coisas para Deus hoje, automaticamente Deus tem que abençoar ele. Eu quero lembrar para você que nós somos semeadores, e quando nós semeamos a semente, ela não brota no momento da semeia, com o tempo dará o seu fruto. Hoje você semeia, pode ser que você não colhe, mas o teu filho, o teu neto vai colher os frutos que você semeou hoje. Então todo o esforço que você fazer no Senhor não vai ser bom, mas existe esforço que tem resultado momentâneo. E qual é? A oração. Se eu quero ver mudança na minha vida, eu tenho que entrar na escola da oração, parar de ser secundário e começar a encarar a sua vida de oração. Eu estou hoje, graças a Deus, porque Deus me abençoou, e a Maria quando de dar orou para mim, mas não tem coisas que só Deus vai resultar na tua vida se você aprender a dialogar com Deus face a face. Esforça, demônio, exemplo disso. O próprio Senhor Jesus sentiu o desejo de orar. Orar o quê? Não sei, mas ele sentiu o desejo. Não é esse momento que você passa que dá uma vontade tão louca de você falar com Deus, né? É esse momento que Jesus teve, mas só que existe o lugar e o momento. Oração, quando ela tem uma intimidade com Deus, existe um lugar certo. E eu quero lembrar para você, o maior lugar que nós temos chama o relógio biológico. Se eu tenho o costume de orar a Deus todos de 5 horas da tarde, eu não preciso mais ter um relógio no pulso para falar. O meu relógio biológico do meu corpo desperta a hora de orar. Aí ele desperta o ânimo do desejo de buscar. Aí eu começo a falar com Deus. E quando o Senhor Jesus subiu ao monte e passou a madrugada e orando, e quando eles veio, foi o encontro dos seus discípulos, ao resultado da oração, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus marcou o encontro com ele aonde eles estiveram. E ele estava onde? No meio do barco, açoitado pelos ventos, e Jesus estava no monte e desceu. Mas nem o mar impediu do Senhor marcar de cumprir seu compromisso com ele. E o resultado da oração está ali. Que quando eu estou na vida de oração, nada me impede de alcançar meus objetivos com Deus.
Então esforce de ter bom ânimo. Homens que esforçaram-se e tiveram resultado diante de Deus. Por que não dizer do próprio Davi, que até então tinha um desejo tão grande de alcançar o objetivo diante do Senhor, que quando ele viu o povo da batalha, que viu Golias ameaçando o povo, o Espírito de Deus tomou posse daquele rapaz tremendamente e ele se ofereceu para a guerra. Um rapaz que não tinha estrutura nenhuma, desvestiu uma armadura, mas ele mesmo assim, o que ele tinha de experiência, que é pegar um pedaço de cajado e pegar umas pedrinhas do ribeiro, foi em encontro de Golias, e com o seu esforço todo, ele, com o seu empenho, a sua agilidade, ele esforçou-se em honrar o Senhor. Ele esforçou-se em honrar o Senhor, porque ele mesmo disse: hoje o Senhor teu Deus me dará a ti e lançarei as bestas feras do campo. O próprio Davi estava esforçando em honrar o Senhor. E quando ele fez isso, quando os Golias caíram por terra, ele arrancou a cabeça do Golias, levantou e disse que só o Senhor é Deus. E nisso dá para nos entender, igreja, que se eu começar a orar e esquecer um pouco dos meus problemas e começar a honrar Deus na tua vida, os milagres acontecerão na tua casa, porque nunca Deus deixará o seu servo desamparado. Esforça-te mais no Senhor. Tem bom ânimo. O ânimo hoje é o maior obstáculo da vida, sabia? Das nossas vidas. Você sabe que precisa orar. Você sabe que você precisa de ler a Bíblia. Você sabe que muitas vezes está na casa do Senhor, mas não tem ânimo. Não tem ânimo mais. Joga a culpa no sol porque está quente. Joga no tempo da noite porque está calorento demais. Joga culpa em tudo. Mas não joga culpa no teu eu. Segundo segredo para que eu possa ter uma vida próspera, eu ter ânimo naquilo que faço. Aquilo que eu não quero faço, é o que eu tenho que fazer. Eu só vou ver resultado do meu ânimo se eu depender que o desânimo não faz parte da minha vida. Naquilo que muitas vezes eu não quero, é aquilo que muitas vezes eu tenho que fazer. Homens da Bíblia que não deram crédito ao desânimo e alcançaram. Imagina, eu fico tentando imaginar uns profetas que mais sofreram, né? No período do exílio do povo de Israel, o povo de Jeremias. O homem foi tirando a Jesus, como esse profeta passou por tanta situação, que a ponto que ultimamente ele foi preso, e se ele não fosse preso, duas coisas podiam acontecer com ele, sabia? Primeiro, mataria Jeremias, ou o povo estava tão faminto, que estava passando tanta miséria, que a Bíblia diz que o povo estava comendo carne humana. Poderia comer Jeremias. Deus foi tão misericordioso que ele prendeu Jeremias no calabouço, e o próprio Nabucodonosor, que invadiu a cidade, soube da situação desse rapaz e mandou soltar esse homem. Depois que ele soltou esse homem teve ânimo ainda de profetizar e dizer que depois de 70 anos o próprio Senhor restauraria a nação de Israel novamente. Então são ânimos que eu tenho que ter. E eu fico admirado do nosso Senhor Jesus, quando ele estava subindo a cruz, carregando a sua cruz, um povo chorando, e ele disse o seguinte: por que vós chorais, mulheres? Chorai por vós mesma. O próprio Senhor ainda tinha ânimo de falar isso. Se eu começar a ter desânimo de orar, de ter desânimo de estar na casa de Deus, até mesmo de contribuir, se eu tenho desânimo de muitas coisas na minha vida, como será o seu 2024? Desânimo de tanta coisa, desânimo até mesmo, se eu estou sendo exagerado, me perdoe, mas desânimo até de servir a Deus. Como será o seu 2024? Nós estamos vendo a geração do povo que está ficando adoentado. Só anda para a igreja se fulano de tal orar por ele. Só anda para a igreja se for buscar de carro. Só anda para a igreja se me ligar para mim, se não ligar para mim. Só vai para a igreja se ganhar oportunidade, se não ganhar, fica magoado. Que geração é essa que não estão servindo a Deus? Que geração é essa que vai atravessar 2024
luta. Você tem que aprender a lutar com as suas armas com Deus. Você tem que aprender a lutar com a sua vida de oração com Deus. Você tem que aprender a ficar mais reservado com Deus. Se você quer ser próspero na tua vida, não é só um cara de dinheiro, mas pode ser próspero na sua saúde, na tua casa, na sua jornada. Se você quer ser próspero, aprende a esforçar e ter ânimo na presença de Deus. Deus não trabalha com dois tipos de pessoas. Grava o que eu estou te falando aqui agora. Dois tipos de pessoas que Deus não trabalha: o preguiçoso e o acomodado. Eu acho que nem você quer esse tipo de pessoa na sua casa. Por causa de quê? Por causa que é preguiçoso? Não. Porque o preguiçoso chama miséria. Você sabia disso? O preguiçoso chama miséria. Não faz nada, mas corrói o que você tem. Você entendeu o que eu estou falando? O acomodado, aquele que não faz nada e atrapalha você fazer. Deus não trabalha com esses dois tipos de pessoas. Não quer, Deus continua a caminhada. Aleluia. Duas coisas que Deus falou que não é para você fazer para que você possa ser próspero. Qual é o segundo? Não te espantes, não te pasme. Ou seja, não fique aterrorizado. Por quê? Porque Deus já está mostrando que vai ser fácil. E não foi fácil para Josué. Quer ver um exemplo? Primeira coisa que Josué fez, ele viu que para invadir Jericó, 9.000 quilômetros quadrados, com mais ou menos 9 metros de espessura, um muro bem fortificado. Eu não lembro muito bem mais a quilometragem, mas acho que é 9 metros, não lembro mais, me perdoe. Mas é uma cidade que era, aos olhos dos homens, era invencível. Mas tinha um nome bonito, significado. Jericó significa fragrância, porque era terra onde tinha maiores plantações de lírios e de flores. A cidade linda e bem fortificada. Por quê? Porque sabiam que era cobiçada demais, então eles procuraram fazer um muro bem fortificado. Mas o Senhor quis jogar por terra Jericó. E o que acontecendo? Eles viram lá que Josué rodeou a cidade 7 vezes, no último dia 7 vezes, que rodeou, durante 7 dias rodeou a cidade, e no último dia 7 vezes. E tocou a trombeta. Você tem ideia? Se Josué olhasse com os olhos dele, ele ficaria aterrorizado. Não vou conseguir. Que é essa palavra que vem na boca do crente quando ele vê que a situação está grande demais para ele. A situação está grande demais, eu não vou conseguir. Não, se o Senhor me dá força, um monte de coisa certa. Eu quero lembrar para você que prova nunca foi dificuldade e problemas, nunca foi medo, foi situação para nós ficar aterrorizado. Não, essas provas que nós passamos, esses problemas que nós enfrentamos, é prova que o Senhor está conosco, senão essas provas não viriam para nós. Ela não viria. E foi isso que aconteceu com Josué. O que deu mais segurança de Josué, porque ele sabia que a arca de Deus estava na frente, então ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, diante dessa situação, se eu ficar aterrorizado, o terror inibe minhas forças. Então, quando você entra numa situação agravante da tua vida, né, ela te mobiliza. Você começa a levar um choque. E qual são os choques que você tem? Psicológico, você não consegue raciocinar mais. E esse não raciocinar mais, o seu corpo não responde mais. Você não consegue agir mais nada. E aí você não vê resultado da sua oração. Você não vê o resultado do seu esforço. Então por isso que Deus falou, não te aterrorize. O negócio é grande, o negócio é feio. Olha diante de você, a situação vai ser aterrorizante. Mas não fique com medo. Não aterrorize, porque o Senhor está contigo. Não é isso que ele falou? O Senhor estará contigo por onde que passares. Então diante da situação, por que aterrorizar? Eu tenho que entender. Se eu quero que minha jornada seja próspera do Senhor, eu tenho que ter o mesmo espírito que Davi tinha, de valentia. Eu tenho que ser valente, enfrentar os meus inimigos. Entendeu? Você não tem força, você não tem capacidade, mas o que está dentro de você te garante a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não te espantes. Por que a palavra não se espante? Você vai se o espantar, para você entender melhor, está lá na passagem de 1 Samuel. Golias começou a chamar o povo, né, se tinha um valente para pelejar com eles. O que o povo de Israel fez? Começou a se espalhar
e se enfiar e se esconder dentro das cavernas. De medo. Porque quanto mais Golias falava, mais o povo se aterrorizava e começou a se espantar, a se espalhar. Por aí o Golias ficava mais forte ainda. Quanto mais eu me espanto e me afasto, me recuo do meu inimigo, mais o inimigo tem força contra você. Entendeu? É por isso que todavia eu só consigo vencer meu adversário com fé. Fé é firme fundamento das coisas que não se esperam e prova das coisas do quê? Não se vê. Não se vê. Então quando eu estou firme na fé, eu sou aquela palavra que a Bíblia diz, inabalável. Eu não me espanto. O vento vem, meu inimigo vem contra mim, mas eu estou lá. Nós pegamos a armadura de Deus, revestimos de toda a armadura para podermos suportar o dia do mal. Cingindo o seu nome com a verdade, revestindo a minha vida da cola da justiça e calçando meus pés da revelação do Evangelho da paz, e sobretudo escuta a fé, para que ele vai pagar todos os dados amados do maligno. Eu só vou conseguir resistir meu inimigo, que a Bíblia fala, se eu ter a confiança naquele que mandou para a guerra. Aleluia. Então, se Deus me colocou na direção, se tu quer prosperar o teu caminho, então não te espantes. Por que você vai correr? Quer ver outra passagem, se espantasse? Moisés, Deus podia fazer o povo recuar ao norte e durante 3 meses fazer a caminhada e atravessasse o Mar Vermelho. Mas Deus queria que atravessasse o Mar Vermelho. Porque toda prova, se você não sabe, tem que ter um marco. Toda prova que você atravessa tem um marco. Você pode ficar gagar, você vai lembrar dela. Porque Deus deixou um marco para mostrar que foi Ele que fez. Não você, Ele que fez. O povo de Israel estava lá, mais de 600 mil pessoas, e Moisés falou diante do Mar Vermelho, e Deus chegou o seguinte: por que tu paraste? Manda, fala do povo que marche. E Moisés foi, todavia, se Moisés olhasse para o mar, sentia aquele movimento do mar, aquela brisa do mar, ver a agitação do mar, e não prestasse atenção nas promessas de Deus, nós não tínhamos essa história para conversar. E Moisés tocou o cajado sobre o mar, porque mostrando firmeza. Estava cumprindo o que fazia. E o que aconteceu? Aí todo mundo pensa o seguinte. Aí Deus começou a abrir o mar instantaneamente. Não foi instantaneamente. A Bíblia diz que toda aquela noite o vento começou a soprar. Então eles tiveram que esperar o mar se recuar. Um crente que tem a fé superficial, fez nada. Cadê Deus? Faz a campanha da igreja da pastora Elisângela, fez um dia já quer resposta. Porque acha, porque tem lá, orou, sentiu o desejo, chorou e Deus vai abençoar. Que nada, meu irmão. Campanha não foi feita para isso, campanha foi para provar a tua fé, se você não sabe. Campanha foi feita para te lapidar, para te mostrar qual a diferença do ímpio e do justo. Campanha foi feita para mostrar a você que se onde está a tua fé, está nas coisas abstratas do mundo, ou está na fé, na firme fundamento da rocha que é Cristo. Para sabe o quê? E quando você receber a tua bênção, você vai